bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da T, amigos das mídias sociais. Um prazer estar aqui, viu, Carla, mais uma vez. O prazer é nosso. Muito bem. Sim, Carla, pode ser apenas comportamentos, hábitos ruins, familiares, mas sem dúvida pode ser trauma, sim, tá bom? Além da gente ter condições ainda sistêmico, né, heranças do sistema familiar que podem estar causando isso. Então, vamos começando a pontuar. Do mais simples, de repente, não para o mais complicado, mas vamos passando as opções. O mais simples seria, às vezes, uma família que não se alimenta direito, uma mãe ou um pai que nunca comeram bem, só come porcaria. A criança ela vai se espelhando nisso, né? Então, uma mãe e um pai que só come hambúrguer, a criança não vê a família comer verdura. Então, a criança começa a ficar seletiva, não oferece para ela uma coisa diferente, não explica com consciência a importância, porque, na verdade, uma alface nunca vai ser tão gostosa quanto um bife. Um hambúrguer também, né? Exato. Então, mas é mostrar a importância, é falar sobre esse processo. Então, isso seria aquilo que é mais simples, tá? Sim. Uma outra possibilidade também disso são aqueles da nossa geração que passaram fome. Existem muitas crianças, e assim, eu não sou dono da verdade, quero deixar claro isso aqui. Eu só sou um cara estudioso e que aplico bastante, testo nos meus consultórios, percebo, já tenho alguns anos de terapia. Então, o que eu falo, Carla, é baseado em experiência clínica, tá? Então, assim, casos que eu já resolvi de alimentação seletiva ou de crianças que não queriam comer, podem estar ligados a ancestrais que passaram fome. Tá? Então a criança entra numa lealdade, é como se ele dissesse assim, meu bisa ou vovó, se você não pôde comer, eu também sigo você, né? De uma forma inconsciente. Totalmente inconsciente. É um trauma que a avó teve que carrega no filho. Isso é genética, tá? Isso não é mágica, não tem nada de absurdo. É genética. Então, a criança... E, normalmente, o que eu percebo? Quando a ancestralidade mais próxima passou fome, mais chance tem da criança fazer isso. Então, a gente sabe que a gente carrega as influências de trauma até a nossa 7ª geração. Mas, normalmente, quando é mãe, pai e bisavós, normalmente a criança pode se manifestar dessa forma. Alguém lá não pôde comer, então, eu num processo de lealdade, de amor cego, a gente chama, ele acaba não comendo também. Então, tem que olhar para isso, né? A gente tem que ter atenção para isso. E o terceiro ponto é o próprio trauma da criança. O trauma da criança ativa demais uma parte do sistema autonômico, que é o sistema simpático, é o sistema da vigília, e esse diminui o apetite, entende? Então... Você pode ter perda de fome, desinteresse pela comida por questões de trauma. Aí dos mais variados. Traumas de vida fetal, quando a criança estava na barriga da mãe, né, passou por esses traumas. Traumas mesmo depois que ela nasceu, e onde você sobrecarrega o sistema emocional e a criança não encontra saídas, né? Então, se a gente parar para pensar o que é um trauma, assim, de uma maneira muito rápida, é uma sobrecarga ao meu sistema tão grande, meu sistema autonômico, que é o sistema neurovegetativo do corpo, aquele que você não controla, o teu principal sistema nervoso, que você não encontra saída. Então, quando eu não encontro saída para alguma situação, eu posso entrar numa sobrecarga e isso pode gerar, por exemplo, essa sobrecarga, problemas alimentares, dos mais importantes. Por exemplo, vida fetal, Carla. Vida fetal, existe um trauma muito comum, que é estudado desde 1945. As pessoas acham que isso é novo, isso não é novo. Isso é bem antigo, que é a perda gemelar. Tá? Então, por exemplo, uma criança perder um irmão ou uma irmã dentro do ventre da mãe, Quanto influencia, né, quanto isso influencia, inclusive no apetite. Porque o que a lei sistêmica diz, né? A lei do pertencimento. Então, assim, quando alguém está excluído, o outro toma o seu lugar. Então, é como se a criança falasse assim, meu irmãozinho não pôde comer, né? Porque morreu, então eu entro num amor cego também. Então esse amor cego não é só os ancestrais, é a própria criança que pode ter se perdida ali dentro do útero materno. Então essas 3 coisas, Carla, assim, por exemplo, péssimos hábitos da família, traumas ancestrais, tá? Até a nossa 7ª geração, e os próprios trauminhas da criança mesmo, que começa dentro da barriga da mãe ali, nascimento gera muito trauma, tipos de nascimento, né, cesáreas, o que aconteceu no ato de nascimento e também no começo da vida.
Isso é uma fase. Como que funciona, Maurício? Tem como tratar isso? O meu filho, ele realmente não consegue comer, é muita dificuldade. Aham. A gente já tentou várias outras situações, levamos na nutricionista, no médico, enfim, tentando incentivar essa criança. E é uma fase mesmo ou... É uma fase, isso passa, tá? Só que o que que ajuda muito a essa fase ir embora? O que que auxilia? Auxilia, Carla, a gente ter consciência do que pode estar acontecendo e de Sim. que forma que a gente pode ajudar, Ajudar. certo? E dar Então, atenção, né? Porque e dar muita gente fala, não quer comer, então deixa. Não Isso. quer comer, fica assim. Aliás, isso é uma coisa muito interessante que você falou agora. Na maioria das vezes, quando uma criança apresenta isso, às vezes a família perde a paciência Sim. e se afasta da criança. Sim. Quando ela mais precisava que você se aproximasse de um toque, de um carinho, porque ela não está fazendo isso porque ela, como é que fala, tem uma malícia, ou ela quer ferrar você, ou ela quer provocar manha, você, né? ou é manha. Né? E normalmente a gente fica brava, ou a mãe, né? O pai bravo com a criança. Ah, então a gente se afasta. Aí se eu tiver também meus traumas, que quase sempre eu tenho, tiver na quarta camada de maturidade, eu fico emburrado com o meu próprio filho. Sim. Aí eu disputo aquilo com o mini meu você, filho. né? É um mini você, exatamente. Que ainda não caiu tua ficha, Não. né? Muito bem. Aí a criança perde esse amparo. Então, numa situação dessa, é continuar insistindo, tentando entender e, se caso necessário, procurar ajuda. Por quê? Quando você encontra o processo de ajuda, por exemplo, essa perda gemelar ou uma herança ancestral, existe uma técnica que eu gosto muito, Carla, inclusive eu vou dar uma masterclass falando desses primeiros cuidados na infância no dia 10 de outubro, às 20 horas, tá? É gratuito, viu, pessoal? É só procurar aí nas minhas redes para vocês fazerem a inscrição. Eu vou falar muito desses primeiros cuidados na infância. E uma masterclass gratuita e que vai acontecer às 8 horas. E uma das coisas muito interessantes nesse momento é você aprender a reprogramar teu filho à noite. Isso é muito bonito, é uma técnica maravilhosa que dá muito resultado. Mas para isso, o pai ou a mãe tem que estar consciente do processo e não levar para o pessoal, não estar com magoazinhas com o filho, porque a criança ela não faz isso porque ela é má. Alguém você acha que não ia querer comer para provocar alguém? Cara? Claro. A comida é um instinto básico. Sim. Então, assim. E é tão bom, né? E é tão bom. Então, se a criança está com esse problema, não é nada contra você, pai, nem contra você, mãe. Só que você precisa olhar para os mecanismos que estão falhando. Ou na sua casa, porque às vezes a família fala assim: ah, mas eu ofereço, tem muita alface, a gente fala da importância. Então, beleza, então não é isso. Porque se você está cuidando desse ponto dos hábitos, dos bons hábitos alimentares, e é uma mudança de toda a família. Não adianta o pai só come hambúrguer quase a semana inteira querer falar pro filho comer coisa natural, né? O exemplo vem dos maiores. Então, se isso está corrigido na sua casa, então aí você tem que olhar para ancestralidade ou para algum trauma da própria criança que pode começar na vida fetal. Claro que nós estamos falando de casos mais avançados, né, Maurício? Assim, aquela criança que realmente não come, que passa dias, enfim, realmente com o básico, né? Às vezes nem isso. Mas aquela criança que fala, um dia não come, outro dia já vai e come muito bem porque faltou, né? Isso daí já é diferente. Eu falo uma coisa para tranquilizar, né? Eu sou pai de 3, então eu tenho autoridade para falar, tá? Sim. Então, assim, casa que tem comida, a criança não morre de fome. É que a gente é muito neurótico, né? Muito neurótico. Então, tem mães que se a criança não comer todo dia, no horário regradinho, tudo aquilo, a mãe passa mal, por exemplo, porque acha que a criança tá... Porque nós também temos históricos de fome na nossa vida, de escassez de comida. Os nossos ancestrais. Então, relaxe. Se na sua casa tem comida, teu filho não vai morrer de fome. É só uma questão de hábito. E se a coisa tá muito difícil mesmo, ele tá muito seletivo, ou ele tá comendo, você percebe muito pouquinho, não tá pegando peso, cuidado, tá? Então aí dá para olhar para um trauma, dá para a gente entender. Procure um profissional que vai te ajudar a entender se isso é realmente um trauma ou se é uma falta de entendimento dos pais, que com um pouquinho de conscientização isso já pode ser tranquilizado. Porque hoje, saúde, olha que interessante que eu vou falar e forte, Carla. Saúde é comer pouco, não é comer muito. Olha só. Tá? verdade. Sinônimo de saúde é comer pouco, Comer pouco. não é comer muito. Só que antigamente os nossos ancestrais precisavam comer demais porque não sabia a hora que ia ter comida de novo. Sim. Hoje, graças a Deus, a gente tem comida toda hora. Hoje eu não preciso caçar. Então, assim, cuidado, hein?
uma vez o Ney Matogrosso, né? Eu não sei, tem gente que gosta, é um grande músico, um grande artista, mas o Ney Matogrosso tem uma saúde incrível e perguntaram qual era o segredo do sucesso dele. Ele falou, é comer pouco. Eu como muito pouco. Que interessante. A gente isso. morre pela boca. E não é só ele, não. Perfeito. Tem estudos, olha, comer com qualidade e comer pouco. Então, pegue leve com o teu filho, vamos entender se é um transtorno ou se é uma neurose dos pais, tá bom? E aí a gente com certeza vai chegar num ideal. E aí você pode reprogramar. E se você, de novo, se você quer saber mais sobre os primeiros cuidados com o seu ser, né, sua criança, seu bem tão valioso, eu convido você dia 10 de outubro, Carla, às 20 horas para estar comigo, gratuito, nessa aulinha, nesta masterclass que vai ser linda. E faz o seguinte, se você ainda não segue, uma coisa que eu sei que é muito difícil, que eu já vejo muitos seguidores por aqui, acompanhe nas redes sociais. Isso. O arroba Maurício Valente Oficial. Você me acha em todas as minhas redes, arroba Maurício Valente Oficial, tudo junto. Perfeito, Maurício, obrigada. Obrigado, Carla, um prazer. Beijo para todos. Beijo. Agora são 8 horas e 11 minutos. Nós seguimos com o nosso T-News.